Olá, meus amores, muito bom dia. Vamos para nossa aulinha de arte de hoje, trabalhando o nosso capítulo 4, a tecelagem na tradição popular. Olha essa imagem. Ai, tia, que legal. O que estão fazendo, né? O que essas pessoas retratadas nessa imagem estão fazendo? Muito curioso, muito interessante. Dá para ver aí um entrelaçados. Acredito-se que pela imagem que está próxima à mão dessa pessoa, percebe-se que ela está produzindo um tecido. Então essa é a forma, uma das formas de produção, a tecelagem. Vamos passar para o nosso capítulo. Muito linda essa imagem. Se a tia perguntar para vocês, né, como você poderia descrever essa imagem para mim? Tia, dá para perceber que tem alguém que está tecendo, né, fazendo aí um tecido. Muita uns instrumentos, né, digamos assim, que ele está utilizando, muito extenso, não sei se ele está fazendo uso de todos, né? Como a gente não conhece o processo, nunca viu, então não dá para saber ao certo se aí ele está utilizando apenas elementos para a tecelagem ou então tem outros mais atrás, como dá para perceber bastante coisa bem por trás, deve ser para usar em uma outra produção, ou então seja um espaço grande, é muitas pessoas produzindo, não sei ao certo. Muito interessante, vamos conhecer um pouco a história da tecelagem. Pegue o livro de vocês, tá? O livro de arte, na página 28. A tecelagem é a arte milenar de fabricar tecido. Atualmente, comunidades de artesãos se dedicam a fazer redes, mantas, tapetes e outros artigos, valorizando assim a cultura popular local. Olha que interessante, tá? Esse simples, né? Essa simples forma aí, ó, um monte de fio, de trama, tá? Um monte de fio aí, essa movimentação com que ele vai fazendo, vai produzindo um tecido. E com esse tecido eles são capazes de produzir o quê? Rede, tapete, manta, né? Diversos produtos através da tecelagem. Aí nós podemos perceber várias imagens, né? Também da tecelagem. Aqui nós temos a imagem de um homem, né? Homem usando tiar para tecer fio de lã. Cusco, Peru, né? O Peru, olha aí que legal, bem diferente essa cor, bem variada, tá vendo? E aqui dá para perceber que não é tão, o instrumento na qual ele está utilizando não é tão extenso, né? Não parece ser tão difícil, né? Não parece, não vou garantir que é, porque a tia nunca teceu isso daí, né? Aqui nós temos mais outra imagem, uma mulher fazendo tecido em tear, né? Ravenna, na Itália, em 2011. Agora não, mas antigamente, as pessoas, né, bem antigo, digamos, não tão, né? Mas um pouco antigo, já bem passado, as pessoas, as mulheres, elas teciam também com, acho que era com algodão, com fio de algodão, produzia enormes redes pesadas. A tia ainda conheceu algumas redes, né, conhecida como rede de tiar, muito pesada. E era com essas ferramentas aí, com esses instrumentos aí, em que essas pessoas utilizavam para produzir o tecido e depois produzir a rede. Bem interessante, tá? Aqui nós temos uma imagem, como
a produção, né? Como é o entrelaçados de fio para produzir aí o tecido. Na tecelagem existem dois elementos principais na técnica de entrelaçamento. Quais são eles? Os fios da amburana e o fio da undidura e o fio da trama. Então são esses dois elementos, né, muito importante aí, são os dois elementos principais do entrelaçado, o fio da urdidura e o fio da trama. O fio da urdidura são os fios, são aqueles que dão suporte para a trama. Eles são de tamanhos iguais, posicionados paralelamente. No caso, são esses aí que vocês estão vendo com essa cozinha mais clara, tá vendo? Aí são os fios da urdidura. Esses outros fios, esse que vai entrelaçando, é o fio da trama, né? Os fios da trama são passados por baixo e por cima dos fios da urdidura, de modo transversal, formando o tecido. Nós estamos vendo aqui, né, esses fios que é todo posicionado aí na mesma posição, do mesmo tamanho, com uma cor bem mais clara, são os fios da urdidura, e esse outro mais escuro que está entrelaçando aí é o fio da trama. Muito interessante aí essa forma, né, de produzir tecido manual, né? Também não utilizamos só para produzir tecido. Olha aqui, a técnica de entrelaçamento mostrado na página anterior pode ser aplicada em outros materiais para produzir objetos diversos, como tecido de algodão, né, tapete de lã e cestos de palha, como aqui nós estamos vendo. Eles, na primeira imagem aqui, na primeira e na segunda, ó, eles estão utilizando palha, tá vendo? Para produzir aí, né, a sua trama. Já nessa mais abaixo, a artesã, né, tecendo fio de lã em um tear manual, tá? Ela tá tecendo aí o fio de lã. Acima nós temos o artesão trabalhando com madeira e palha, e nessa aqui ao lado nós temos o quê? Um artesão fazendo um trançado com folhas de coqueiro. Muito interessante. Eu acredito que dessa forma aí, quem tá entrelaçando com a folha do coqueiro é a mesma forma que utiliza para produzir aquele chapéu de palha, né? Onde ainda é possível perceber, às vezes, cestas, né? Também tem umas que são muito bonitas, utilizadas para decoração em festa junina, né? Também é entrelaçada com palha. Eu acredito que seja essa mesma forma em que esse artesão está traçando aí com folhas de coqueiro. A produção e comercialização de objetos artesanais é a principal fonte de renda de muitas pessoas. Respeitar e valorizar o trabalho do artesão é muito importante. Claro, é um trabalho como outro qualquer. E outra, é um trabalho mais difícil, né, do que um outro trabalho. Porque tecer um tecido, um tapete, um chapéu, um cesto, dessa forma aí, é bem difícil, é bem trabalhoso. Passando aqui para a nossa página 30, cidadania no dia a dia. Traçando com materiais recicláveis, né? Traçando com materiais recicláveis. Vimos que um traçado pode ser feito com os mais variados materiais. Pensando na preservação do meio ambiente, alguns artesãos
utilizam materiais recicláveis para criar objetos traçados, como cestos de papel e tecidos de plástico. Observe abaixo alguns exemplos de objetos de uso cotidiano produzido com materiais recicláveis. Gente, desculpa, tá só aparecendo as notificações, mas é porque eu preciso da internet para mim entrar no aplicativo, tá? Então aqui nós estamos vendo, né, uma manta confeccionada com material reciclável. E aqui nós estamos vendo um cesto, né? Cesto produzido com trança de jornal trocido. Tem sim, realmente, muitos trabalhos a gente consegue perceber esse entrelaçado, né? Essa forma de produzir cestos, vasos com o jornal. Realmente faz um trabalho com a folha do jornal, depois entrelaça, fazendo aí uma produção, né? Seja um cesto, seja um vaso, seja algo do tipo, e pinta. Fica muito bonito, muito interessante mesmo. Em sua opinião, qual a importância de utilizar materiais recicláveis para produzir objetos diversos? Me diz aí. Qual a importância? Não tem importância nenhuma, tia. Porque dali ia pro lixo, não tem importância de nada, né? Apenas pegou algo lá que não ia ser mais útil. Só isso. Não, gente, olha a importância. Preste atenção. Quando se colhe desse tanto de materiais que ia para o lixo, ia produzir, né, uma maior quantidade de lixo, com isso ia poluir mais o meio ambiente, ele foi reutilizado, reaproveitado. Em vez desse material estar danificando o meio ambiente, não, esse material ele foi reutilizado e, né, vai servir para alguma coisa. Muito, muito bacana. Quais outros objetos você imagina que podem ser feitos com materiais recicláveis? Comente. Será que é só esse tipo de manta? Não, claro que não. Tem tanto, mas tanto material, tanta coisa bonita feita com materiais recicláveis, seja artigo de decoração, seja artigo para uso no cotidiano. Tem muita coisa interessante mesmo. Seria até o caso de repensar antes de jogar qualquer coisa fora, né? Tô com essa garrafa PET aqui. Será que não tem uma forma de eu reutilizar essa garrafa PET? Pesquisa aí que você vai ver que tem e que são belíssimas, tá certo? Passando aqui para a nossa atividade. É isso mesmo. A nossa atividadezinha é o quê? Vamos produzir utilizando a técnica da tecelagem? Sim, muito bem. Primeiro, o que eu vou fazer, né? Eu vou construir lá, como é que ele fala? O instrumento, né? Na qual eu vou utilizar para me tecer o meu tapete ou a minha toalha, não sei. Então vocês vão pegar um papelão, porque o papelão ele é firme, tá? Aí vocês vão recortar aí, ó. Aqui como nós temos no nosso material, tia tá bem, deixa a tia tirar a tia daqui. Pronto, dá pra vocês verem. Primeiro, o que é que vocês vão querer precisar de materiais para produzir esse tapete aí, esse entrelaçado. Vocês vão ver como é prazeroso produzir dessa forma, tá certo? Vocês vão precisar de um retângulo de papelão. Aí tá dizendo o tamanho do retângulo, tá? 22 centímetros por 26. Fita adesiva só para prender o fio, no caso aí é o fio da undidura, né? Esse daí vai ser o fio da undidura. 2 cores de linha, uma para ser o fio da undidura e o outro para ser o fio da trama. Ah, tia, mas eu quero toda a mesma cor, tem problema? Não, não tem problema. Se você tem um fio só de uma determinada cor, então pode ser com ele, tá certo? Tesoura com pontas arredondadas, régua e lápis grafite, tá certo? E faltou mais o principal, 2 cores de linha que a tia esqueceu de falar, tá? Uma cor só, essa linha, tia. Que tipo de linha é essa? Se você analisar, ele parece mais
Sabe aqueles pedaços de tecido que é cortado para fazer tapete? Utiliza-se muito retalho, pronto. Retalho de tecido para tapete parece bastante com isso daí, né? Então vocês vão providenciar o materialzinho aí e vão começar a produzir aí o tapete de vocês, tá vendo? Primeiro vocês vão medir de um lado dessa base que vocês vão fazer para poder tecer, tá certo? Aí vocês fazem igual tá mandando aí, ó. Mede com a régua, risca e vai cortando os pedacinhos para você entrelaçar o fio da undidura. Depois que você fez isso, ele vai estar mostrando passo a passo como você faz ele, ó. Esse daqui, como vocês viram lá no nosso estudo, aquele fio que permanece todo do mesmo tamanho é o fio da undidura, tá? Depois que você entrelaçou o fio da undidura inteiro na base e prendeu ele com essa fita aí é que você vai pegar o outro fio, tá? E vai começar a tecer, como está mandando aqui, ó. Tá vendo? Vai passando saltando um para o outro e vai começando a tecer aí o seu tecido, ó. E você consegue fazer bastante coisa, não só um tapete pequeno, como pode fazer um tapete grande. Já imaginaram, hein? Vocês produzindo um tapete gigantesco? Muito interessante. Então essa é a nossa atividadezinha de hoje. Está no livro de vocês, na página 31 e página 32. Tchau, meus amores. Até a nossa próxima aula.